Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É com muita alegria e satisfação que nós viemos nesse momento falar sobre um assunto que está sendo pouco divulgado, pouco falado nas igrejas, em algumas igrejas, né? Não vou generalizar, mas um assunto que está sendo muito pouco ventilado, falado, anunciado, que é sobre a vinda de Cristo, né? Alguns teólogos, pastores estão muito assim, preocupados com algumas outras coisas e estão deixando de anunciar a vinda de Cristo, né? E eu gostaria de estar falando sobre esse assunto. Eu fiz, sinceramente, deve ter uns 2 ou 3 vídeos meus falando, um vídeo que Deus me deu, é claro, falando sobre o Apocalipse. Eu gostaria de falar numa visão panorâmica sobre o livro do Apocalipse. Visão do livro do Apocalipse, aqui está em grego. Apocalipse, em grego, que significa revelar, tirar o véu, mostrar aquilo que está oculto. Uma observação. Eu, antes de ser evangélico, nos meus 16 anos, 17, me deu uma vontade de ler a Bíblia e eu comecei a ler o livro do Apocalipse. Confesso para vocês que a primeira vez que eu li o livro do Apocalipse fiquei aterrorizado, parecia filme de terror, filme de suspense. E li o livro do Apocalipse várias vezes, como não crente, li várias vezes. Perdi as contas, eu não entendia muita coisa sobre a besta, falso profeta, não entendia nada, porque me faltava a revelação do Espírito Santo de Deus. E eu li o livro do Apocalipse aproximadamente 4 anos. 4 anos eu li várias vezes, não sei quantas vezes eu li, mas eu li muitas vezes, graças a Deus, através da revelação da palavra do Senhor, e Deus foi falando comigo, e hoje eu sou um pastor e gosto muito da área de escatologia. Uma das áreas que eu muito gosto de estar ministrando é a área de escatologia. Então vou falar aqui sobre uma visão panorâmica do livro do Apocalipse, uma visão panorâmica, né? É um pano de fundo, né? Não dá para falar sobre tudo, porque abrange muitos assuntos, são muitas coisas que estão por trás, que tem que ser desvendado de uma forma espiritual, tem que ser pesquisado de uma forma analítica, técnica, para a gente não cometer alguns equívocos. Menciono para vocês a minha linha de pensamento, a escola que eu sigo, que é a escola pré-milenista dispensacionalista, essa é a minha visão. Amém? Então vamos lá. O Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, quando ele foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano no ano 96. E aí ele estava naquela ilha. A Bíblia fala que no dia do Senhor, esse dia do Senhor aí é literalmente domingo, que é o dia do Senhor. O próprio Jesus apareceu para ele e deu a revelação do livro do Apocalipse. E é uma coisa fantástica. Então quero falar assim de forma bem resumida, não entrando na profundidade, mas passando bem por cima para vocês compreenderem a visão. Então vamos lá. Eu dividi aqui em 7 sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao 3, que é o prólogo, as cartas, as 7 igrejas, os 7 castiçais, as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. E ali fala sobre as igrejas e sobre aquele que anda no meio da igreja. Quem anda no meio da igreja é o próprio Jesus. É ele que anda observando, analisando, fazendo inferências. Então ali
e ali o João tem uma visão do Cristo glorificado no capítulo 1. Ele vê Jesus não mais lá no madeiro sofrendo, não, ele vê Jesus glorificado. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus não está mais no madeiro, ele não é mais o carpinteiro, ele foi o chefe da carpintaria do seu pai. E os historiadores dizem que quando Jesus, com 17 anos, seu pai havia morrido, seu pai José, e aí Jesus assume a carpintaria, mas ele não é mais o carpinteiro. Ele não é mais o carpinteiro, ele é o leão da tribo de Judá, tá bom? Então vamos lá. Agora a segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Ali são as visões e revelações que João teve. No capítulo 4 ele escuta uma voz dizendo aqui: sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que breve hão de acontecer. E a Bíblia fala que João vê uma porta aberta no céu, né? Que coisa linda. E ele entra, e ali ele tem revelações maravilhosas. No capítulo 4 ele vê alguém assentado no trono, e o trono e tinha o arco celeste, e tinha várias pedras preciosas, os anjos, né, cantando, adorando ao nome do nosso Deus. Anjo com 4 faces, né? Face de homem, face de boi, face de novilho e face de águia. Esse anjo aparece lá no livro de Ezequiel, né? Que os teólogos estudiosos falam que eram os querubins. Então ali ele começa a ter a visão do trono, e a Bíblia fala que em Apocalipse capítulo 5 que houve meia hora de silêncio no céu, porque ninguém era digno de abrir o livro. E aí o anjo vem e fala: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, Jesus, para abrir o livro. Que coisa maravilhosa. E aqui vamos para a terceira sessão, que é o capítulo do 8 a 11. Aqui fala sobre a trombeta, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, no capítulo 6. As escolas amilenistas diz que o que vem no cavalo branco é Jesus, né? Depois vem o cavalo amarelo, vem o vermelho, o preto e tal. Não estou aqui para debater com ninguém. Estou aqui para externar minha visão do que eu acredito. Nós, dispensacionalistas, não acreditamos que aquele cavaleiro é Jesus, e sim o anticristo, né? A Bíblia fala que foi dada uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Jesus não é vitorioso, ele é mais que vencedor, né? E depois a comitiva que vem só trazendo desgraça. O reino de Deus é um reino de paz, um reino de prosperidade, amor. Então, nós não acreditamos nisso, até porque no capítulo 5 ele está como leão da tribo de Judá, e no capítulo 6 ele vem montado bem num cavalo branco, trazendo destruição. Na nossa visão, há uma contradição muito grande, então nós não acreditamos dessa maneira, respeitando as visões, né, dos amilenistas que crê dessa maneira. Não estou aqui para debater, só externar a minha opinião do que eu tenho certeza. A quarta sessão vai do capítulo 12 ao 4, que ali é o nascimento de Cristo, o dragão perseguindo a mulher, né? Isso faz menção com lá o livro de Mateus, né? Capítulo 2, quando Jesus nasce e o rei Herodes quer matá-lo, né? E ali a mulher foge para o Egito, Maria, e ali Herodes quer destruir. Se você for ver toda a dinastia herodiana, é uma coisa terrível. Também não dá tempo de falar sobre isso aqui. Mas vamos prosseguir. A quinta sessão vai do capítulo 15 ao 16, que é as 7 taças da ira de Deus. Tem até um grupo, né, evangélico que tem esse nome, né? 7 taças, eu gosto muito desse grupo. As 7 taças da ira de Deus, a besta e o falso profeta.
Bom, tem pessoas que falam que a besta será um sistema religioso, ou então será um sistema. Enfim, várias escolas pensam assim. Eu, como sou dispensacionalista, acredito que a besta será um homem, o próprio anticristo será um homem literal mesmo. Vai ser um homem que vai governar, dominar as ações após o arrebatamento da igreja, né? É o que eu acredito. Esta sessão vai do capítulo 17 ao 19, que é a queda da tríade do mal. Uns falam quarteto, outros falam tríade. Eu prefiro falar tríade do mal. E a queda da Babilônia. A Babilônia, que é a morada de demônios, é a grande meretriz, e vem a vinda do Senhor Jesus no capítulo 19. Ele vem montado no cavalo branco, com o seu exército, com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Ele é o mesmo que pisa o vinho do lagar do furor da ira de Deus, e ali ele prende Satanás por 1000 anos, ele joga a besta e o falso profeta no lago de fogo, estabelece o milênio, que é a 7ª sessão que nós vamos aqui. Depois vem o milênio, Satanás é solto, depois é jogado no lago de fogo, o julgamento do grande trono branco, julgamento, abre-se os livros e outros livros, julgamento. Esse julgamento aqui não é para salvar ninguém, não. É para as pessoas serem condenadas ao lago de fogo. É para serem condenadas. E aí vem o novo céus e a nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu, adornada com uma noiva ataviada para o seu esposo. Então aqui está a visão panorâmica do livro do Apocalipse, segundo a visão pré-milenista dispensacionalista. Vocês verão depois outros pastores com outra visão, trazendo falando sobre o milênio. Quando chega na parte do milênio, nós temos algumas divergências. Graças a Deus que não discordamos que Jesus vai vir, que Ele é soberano, que Ele é rei, que pecado é pecado, que salvação está em Cristo Jesus. Isso não está em questões, graças a Deus. A única discordância vem dos pré-milenistas, dos pós-milenistas, do amilenista e do midi-tribulacionista. A única questão em debate é somente sobre a questão do milênio. Amém? Mas que Deus abençoe a todos. Obrigado por você estar aqui ouvindo-me. Que Deus possa te abençoar. E nós voltaremos, querendo Deus, no próximo vídeo.